Livre para todos os públicos. Olá! A cada 2 anos, o Brasil vive um movimentado período eleitoral. Este ano, milhões de pessoas irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Uma decisão importante, mas que por vezes pode ser marcada por interferências duvidosas no Poder Judiciário, como em 2018, quando o ex-presidente Lula foi condenado às pressas e preso para não participar da disputa eleitoral à presidência da República. O Poder Judiciário nas eleições é o tema da nossa reportagem de hoje. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, completou 1 ano no cargo e tem se mostrado bastante alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. O procurador rejeitou recentemente um pedido de investigação sobre a indicação de Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação, para um cargo no Banco Mundial. Vamos saber mais sobre este assunto na entrevista central com a ex-procuradora da República, Débora Duprá. Eu sou a Larissa Gold e começa agora o Central do Brasil. Central do Brasil. Nesta quarta-feira, em mais de 10 capitais brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras participam de mobilizações contra as privatizações de empresas públicas e o sucateamento de serviços públicos com a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro. A política de privatizações, austeridade fiscal e empobrecimento à população é o tema do embarque imediato com o editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley. Embarque imediato. Jair Bolsonaro reflete Paulo Guedes, assim como Paulo Guedes é um reflexo de Jair Bolsonaro. Além de compartilhar o fato de ambos terem tido carreiras profissionais medíocres e de pouco destaque na sua área, que jamais teriam chegado ao Palácio do Planalto em condições normais de pressão e temperatura, Bolsonaro e Guedes se complementam de várias maneiras. O sistema financeiro, representado por Guedes, precisa de um governo autoritário e antidemocrático, representado por Jair Bolsonaro. E esse governo autoritário de Bolsonaro necessita do aval e da legitimação do sistema financeiro, representado por Guedes. O anúncio do Renda Cidadã nessa semana é um exemplo disso. Ali estão de volta todas as convicções da dupla Bolsonaro e Guedes. A tentativa, mais uma vez, de destruir o Fundeb, tentar reduzir todos os direitos sociais e benefícios unicamente a essa renda assistencial e manter o teto de gastos inviolável. O impressionante é que, mesmo assim, mais esse plano infalível de Guedes e Bolsonaro foi recusado pelo mercado, que se recusa a pagar a nova CPMF. Para o sistema financeiro é tudo ou nada. Todo o orçamento voltado para o mercado financeiro e nada em benefícios e recursos sociais. É por isso que, mesmo pressionado pelas eleições e pela popularidade, no final das contas, entre o teto e a sua popularidade, entre o mercado e a eleição de 2020, Bolsonaro vai optar pela Faria Lima e pelo mercado. A política de aumento do desmatamento e de queimadas do governo federal tem destruído biomas nacionais e causado grandes impactos na fauna, flora e principalmente nas comunidades que vivem e dependem dos biomas para a sua existência. O contraponto da política de destruição ambiental do agronegócio vem do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que fazem uma campanha de plantio de árvores em todo o país. Conheça a iniciativa do MST nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Enquanto o Pantanal sofre uma das mais cruéis queimadas já registradas, o governo Bolsonaro, sob a tutela do ministro Ricardo Salles, passa a boiada sobre as legislações e órgãos de fiscalização, abrindo desta forma brechas para a destruição ambiental no país. Em resposta a estas atitudes criminosas, os movimentos populares se articulam para resistir e proteger o meio ambiente. Um exemplo destas iniciativas é a campanha nacional do MST Plantar Árvores e Produzir Alimentos, lançada no início de 2020. O objetivo é realizar a recuperação de áreas degradadas, implantando agroflorestas e quintais produtivos. A meta é que em 10 anos, famílias acampadas e assentadas plantem 100 milhões de árvores. Joana Sestile, do assentamento Ele Vive, em Londrina, está empenhada na campanha. A gente planta essas árvores porque a gente quer colher os frutos, seja a sombra, mas seja o fruto
também que a gente tem aqui várias mudas de frutíferas nativas, são pitanga, uvaia, gabiroba, frutas comerciais também, manga, abacate, porque para a gente ter uma soberania alimentar a gente precisa ter diversidade. Para atingir a meta de 100 milhões de árvores, a campanha realiza ações específicas de acordo com o calendário. Agora, no mês de setembro, em virtude do Dia da Árvore, foi realizada a grande jornada Plantemos a Resistência, em alerta contra a postura genocida do presidente e os despejos. O ato de plantar árvores, como explica Bárbara Loureiro, do MST, tem um significado político. E além de ser uma resposta a essa conjuntura que a gente tem vivido ambiental, né, de apropriação do capital sobre os bens comuns, o aumento de todas essas contradições ambientais, mas ele é também uma reafirmação da nossa construção da reforma agrária popular, né? Que tal viver em um mundo onde as pessoas perderam o medo de morrer? Já pensou? No Parada Cultural de hoje, o ambientalista Leonardo Melgarejo indica uma série produzida no Rio Grande do Sul. Parada Cultural. Minha dica é a série A Bênção. Produzida, dirigida, filmada no Rio Grande do Sul, é um drama policial que vai ao ar a partir do dia 29 de setembro, às 21 horas, no Canal Brasil, e vai ficar também disponível na Globoplay. Não percam! De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, no dia 15 de novembro, mais de 147 milhões de pessoas estarão aptas a votar e eleger os cargos de prefeito e vereadores em seus municípios. São mais de 517 mil candidaturas, o maior número das eleições do Brasil. Mas além de movimentar a rotina das cidades, outro aspecto chama a atenção: a intervenção do Poder Judiciário nas disputas e sua interferência no resultado do jogo democrático. Veja na reportagem de Camila Piacese. Nacional. As eleições municipais se aproximam e ganham intensidade a campanha dos candidatos a prefeito e vereador por todo o país. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação com ações do Poder Judiciário que ganham visibilidade e têm impacto direto nas disputas. A realização de operações de busca e apreensão, a antecipação de decisões judiciais, a aplicação de multas, o vazamento de informações sigilosas e sem a investigação necessária para a mídia são procedimentos que atingem a população e influenciam a decisão dos eleitores. A professora de Direito da PUC de São Paulo, Adriana Ancona, contou as consequências dessa dinâmica. Nesse sentido, o sistema de justiça tem desequilibrado o sistema democrático, e isso acaba sendo incorreto, isso acaba sendo inconstitucional. Foi o que aconteceu nas eleições de 2018. Há 6 dias antes do primeiro turno, o então juiz lavajatista Sérgio Moro retirou o sigilo da delação de Antônio Palocci, que narrava supostas irregularidades envolvendo o ex-presidente Lula e a Dilma. Hoje, a Polícia Federal trabalha com a possibilidade que a delação foi inventada. O mesmo ocorreu em 2016, 3 meses antes das eleições municipais, quando o então candidato para a Prefeitura de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, foi multado em quase R$6 mil pela Justiça Eleitoral. O advogado criminalista Anderson Lopes explicou que esse processo faz parte da judicialização da política. Questões que deveriam ser discutidas no plano da política institucional, no parlamento, são levadas sistematicamente para o judiciário. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, agiu mais de 30 vezes conforme a vontade do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com o levantamento da Folha de São Paulo. Para se ter exemplos, ele arquivou pedidos de impeachment contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também contra o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Um alinhamento do Procurador-Geral ao Presidente da República faz parte do projeto autoritário em curso no país. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversou sobre o assunto com a ex-procuradora federal pelos direitos do cidadão, Débora Duprá. Entrevista Central. Nossa entrevista central de hoje é com a jurista Débora Duprá. Ela é ex-vice-procuradora-geral da República entre os anos de 2009 e 2013 e é ex-procuradora federal dos direitos do cidadão. Doutora Débora, agradecemos sua presença nesse programa central, nessa entrevista central. Eu que agradeço, Jonatas. Muito obrigada pelo convite.
Doutora Débora, completou-se um ano do mandato do procurador Augusto Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. Ele não estava sequer na lista tríplice, que é indicada ao presidente da República pelos procuradores. Um ano após, é possível fazer um balanço positivo do comando do procurador Augusto Aras à frente da PGR? Na minha avaliação, o procurador-geral Augusto Aras, ele tem uma gestão de caráter centralizador, extremamente centralizadora, e com um forte componente correicional sobre os procuradores e procuradoras da base, né? Lembrando que na base tem muita gente bacana trabalhando com matérias de direitos humanos, e as ameaças, elas tendem a inibir esse trabalho criativo, principalmente no momento atual. É um momento que, enfim, muitas ações foram propostas a respeito de várias tentativas do presidente Jair Bolsonaro de esvaziar a pauta de direitos humanos, e uma gestão desse tipo, ela é perigosa. Doutora, a senhora falou, inclusive, do presidente Bolsonaro, das gestões dele em direção à Procuradoria-Geral da República, e eu queria lhe perguntar o seguinte: o Augusto Aras notabilizou-se pela falta de decisões em alguns momentos da política, como, por exemplo, a tentativa dele de manter o sigilo daquele vídeo da reunião ministerial denunciado pelo ex-ministro Sérgio Moro, ou na falta de ação dele, por exemplo, com aquela ação do gabinete do ódio. Acabou que o próprio STF tomou uma atitude. Você acha que isso pode trazer algum alinhamento da Procuradoria-Geral com o governo? Pode trazer essa imagem de alinhamento? Eu acho que pode trazer a imagem, e eu acho que é preciso que a gente entenda o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele tem características totalitárias no sentido de que ele é de natureza tentacular. O pensamento dele é o pensamento de todo o ministério. Como ele se entende representante do povo, ele pretende que o que ele pense também passe para as outras instituições estatais. Ele acaba, além do Procurador-Geral da República, ele acaba de escolher um defensor-geral da União, profundamente evangélico, segundo foi noticiado, né? A tentativa de certa forma, interferir no Supremo Tribunal Federal, a escolha desse novo cargo, para esse cargo da vaga do ministro Celso de Mello, como se movimenta em relação ao Legislativo, as investidas contra o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então, é um governo que tenta ocupar toda a institucionalidade do país. Já existem petições e já existem iniciativas pelo impeachment do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Como é que a senhora avalia esse ministério, como a senhora foi uma procuradora do setor de cidadão, né, da defesa do cidadão, e como a senhora avalia, primeiro, o Ministério do Meio Ambiente e a possibilidade do impeachment do ministro Bolsonaro? Há uma ação na Justiça Federal, agora no TRF da Primeira Região, pedindo afastamento por improbidade administrativa do ministro Salles, que é um ministro que atua contra o meio ambiente, que fragiliza as regras de proteção ao meio ambiente. Agora, o principal responsável é o governo Bolsonaro. E a senhora falou que tem muito procurador fazendo coisas interessantes dentro do Ministério Público Federal. E eu gostaria de saber da senhora o seguinte: é difícil para um procurador fazer um trabalho, digamos, progressista, um trabalho voltado para a cidadania com um procurador-geral que tem aparentemente um alinhamento com o governo? Olha, as coisas começaram muito complicadas, né? Nós tínhamos o hábito, somos poucos trabalhando em matéria de direitos humanos, e sempre entendemos que as parcerias elas eram muito importantes. Então, sempre assinaram as iniciais um conjunto, sempre assinou as iniciais um conjunto de procuradoras, procuradores. Era uma maneira de agregar conhecimento, se fortalecer na luta. A corregedora do Ministério Público Federal, num primeiro momento, impediu essa atuação coletiva, né? Então, há uma ameaça permanente de atuação correicional contra procuradoras e procuradores que trabalham nesses temas. O programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Enquanto isso, acompanhe as nossas redes sociais. Basta seguir o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Bom dia, boa tarde, boa noite.